Olá, pessoal, boa tarde. Espero que tenham almoçado bem, que já estejam preparados para essa tarde, que promete ser uma tarde de muita reflexão, de muito bom debate. Mais uma vez, agradecemos a presença de cada uma das pessoas aqui presentes, né? A presença das pessoas presentes é ótimo. E falamos da nossa alegria em poder debater esse tema de uma forma interdisciplinar, multidisciplinar, e quantas parcerias, quantos diálogos estão sendo iniciados aqui ou continuados nesse evento. Meu nome é Claudiane Carvalho, faço parte da organização do evento e tenho a alegria de chamar agora as pessoas que vão compor essa mesa. Vamos dar continuidade ao debate com a mesa Formas de Enfrentamento à Desinformação em Saúde. E nesse primeiro momento, nós vamos chamar todos os palestrantes, né? Temos 2 palestrantes e 2 palestrantes. Todos vão falar em torno de 15 minutos. Na sequência, a gente abre para um debate com a plateia, tá bom? Chamo à mesa a professora Marina Ramalho, da Fiocruz. Muito obrigada, professora Marina. A professora Maria Lígia Rangel, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. O professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo. O professor Antônio Fausto Neto, da Universidade Federal da Paraíba. Cada palestrante, como eu havia comunicado antes, terá 15 minutos. Eu sei que é um tempo restrito para ouvirmos, né, um pouco sobre o trabalho das pessoas aqui presentes. E a gente começa a perceber isso pelo currículo, né? Tivemos uma dificuldade em sintetizar os currículos, já peço desculpas aos palestrantes, porque tivemos que sintetizar muito. Nós vamos começar com a professora Marina Ramalho. A professora Marina Ramalho é não gosto de dizer uma prata, um diamante da casa, né? Pesquisadora do Núcleo de Estudos da Divulgação Científica, do Museu da Vida, da Fiocruz, né? Da Casa Oswaldo Cruz, aqui da nossa fundação. Ela é coordenadora e docente permanente do mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa Oswaldo Cruz, além de docente na especialização em divulgação e popularização da ciência. Ela integra o corpo editorial da seção de divulgação científica do periódico História, Ciências e Saúde, de Manguinhos, e tem ampla experiência no jornalismo científico, tendo passado por veículos como o Jornal do Brasil e Canal Futura. Mais uma vez, nós agradecemos muito a presença da professora Marina e passamos a palavra para ela. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Marina Ramalho. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelos encaracolados. Eu estou usando um óculos de armação azul, um vestido azul marinho. Vou falar aqui também para as pessoas poderem identificar, né, de onde vem a voz. Eu estou à direita do palco. Depois eu volto. Tá bom assim? Ok. Cadê o pointer? Bom, gente, então, eu vou falar aqui para vocês a partir do ponto de vista da divulgação científica, né? Como falaram, eu sou docente e coordenadora do mestrado em divulgação científica lá da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, e da especialização em divulgação científica, que é do Museu da Vida, em parceria com outras instituições. Isso é importante porque a minha apresentação vai ser com esse olhar. Então, só para, né, todo mundo já passamos por essa contextualização, mas queria abrir contextualizando um pouquinho, né, a desinformação. Então, para quem estuda, né, desinformação, já é um ponto pacífico, né, que a desinformação é um fenômeno complexo, atravessado por aspectos socioeconômicos, científicos, culturais, políticos, entre outros, né, e, como tal, né, precisa ser enfrentado paralelamente, né, por estratégias variadas. Nenhuma delas isoladamente vai dar conta de um fenômeno tão complexo como esse.
Então, dentre essas estratégias que já vêm sendo estudadas e colocadas em práticas há um tempo, né, tem a verificação de fatos, ações de pre-banking, educação midiática, a busca por uma regulação, né, das plataformas digitais. Inclusive, aqui no evento, né, tem algumas mesas redondas que vão se dedicar inteiramente a algumas dessas práticas. Então, eu queria voltar um pouco e falar sobre algumas questões que, na verdade, são bastante básicas, mas que acho que elas têm ficado esquecidas, né? Eu vou falar sobre a busca por um maior conhecimento a respeito dos grupos, né, com quem a gente quer falar, e o estabelecimento de um diálogo baseado na empatia. Eu acho que são aspectos muito importantes, mas que têm ficado esquecidos e que precisam ser relembrados de tempos em tempos. Então, por que eu estou voltando, né, nesses aspectos que, na verdade, são tão antigos, tão corriqueiros, já tão debatidos, talvez tão óbvios, né? Porque, na minha percepção, né, talvez eles não sejam, esses aspectos não sejam tão óbvios assim, né? Pelo menos na minha área, que é a divulgação científica. E me explico, né? Nas minhas atividades cotidianas, né, de avaliar projetos de mestrado, de especialização, e mesmo projetos de pesquisa e extensão do CNPq, que a gente precisa fazer parecer, né, parece que ainda está muito persistente uma premissa falaciosa que é de que basta oferecer informações de qualidade à população para neutralizar os efeitos das fake news, dos boatos, né, ou das teorias de conspiração, que parece ser uma releitura, né, daquela expressão contra fatos não há argumentos. Mas a gente sabe, né, que em tempos de pós-verdade a gente já viu que as tomadas de decisão elas tendem a ser mais baseadas em sentimentos, em valores, experiências prévias, né, que alimentam os nossos vieses de confirmação, do que em evidências científicas. Então, será que contra fatos não há argumentos? Então, eu vejo, né, essa premissa muito presente nos projetos que eu tenho visto, né, inclusive de aspirantes a entrar no mestrado. Aliás, eu quero fazer um parêntese, né? O nosso mestrado de divulgação científica, ele, junto com o mestrado da Unicamp, eles são os dois únicos programas no Brasil que são especificamente dedicados à divulgação científica. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem o programa e, quem sabe, se inscreverem no próximo processo seletivo. Né? Feita a propaganda, voltamos para cá. Então, por quê? Né? Qual o problema dessa premissa de quanto mais informação de qualidade, melhor? Né? Que muitas vezes, né, a preocupação principal de quem elabora essas propostas recai na elaboração de mais e mais conteúdo, né, que pode sim e deve ser de qualidade, mas que muitas vezes não pensa, né, com o devido cuidado no público que se quer atingir. E isso é parte de um pressuposto de uma comunicação unilateral, que a gente costuma chamar de top-down, né? Ou seja, de quem sabe, entre aspas, para quem não sabe. Então, assim, eu vejo muitos projetos propondo, não, eu vou criar um perfil de Instagram, um perfil de TikTok, vou fazer um vídeo no YouTube, criar um canal, e vou para falar, dar informações de qualidade sobre vacinação. Só que não basta pensar num tema, fazer um post ou um vídeo e jogar nas redes, né, sem entender as características básicas do público específico que a gente quer atingir, né? E muitas vezes esses projetos são direcionados ao público em geral. Então, o que vem na nossa cabeça quando a gente diz o público em geral? É qualquer pessoa, né, que leiga, entre aspas também, ou seja, que não tem um treinamento específico em ciências. Então, esse é meu público. Mas, em vez de se dirigir a esse público em geral, né, essa entidade quase que filosófica, né, que tal a gente pensar em recortes de públicos menores, né, mais restritos e, por isso, mais fáceis de minimamente conhecer, né, as características desse público?
Definido esse recorte de público, né, a gente deveria correr atrás para conhecer previamente quais são os hábitos, os valores, as crenças desse público, entender se existe alguma resistência prévia à informação que a gente quer passar, né, e pensar em como abordar essas questões de uma melhor forma. E outro ponto que eu acho muito importante e que, né, às vezes a gente esquece, é dialogar. Essa palavra, o diálogo, ela está na base das teorias, né, de divulgação científica mais recentes. Então, assim, vai sim fazer o seu perfil no Instagram, vai sim fazer o seu perfil no TikTok, isso é ótimo, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Nós, como cientistas, como pesquisadores, precisamos usar esses espaços, mas o que eu queria ressaltar é que a gente não deveria nos limitar a apenas contabilizar curtidas, compartilhamentos ou views, né? É importante a gente voltar lá, ler os comentários, responder, conversar. Esse diálogo ele é muito importante, tanto antes quanto depois da elaboração e divulgação do conteúdo ou informação que a gente preparou com carinho, né? Então, antes de produzir essa informação, dialogar com o nosso público, ele serve para dar subsídios, né, para a gente escolher melhor o que a gente vai falar, com que tom a gente vai falar, com que estética a gente vai falar, em que plataforma. Vamos ao humor, não vamos ao humor, tem que ser um assunto que precisa ser mais sério, é algo extenso, eu vou fazer um vídeo curto. Todas essas respostas, elas precisam ser embasadas pelo meu conhecimento prévio do público que eu quero atingir. E depois que a gente lança, né, esse conteúdo no mundo, é preciso checar o que ele despertou, né, nas pessoas. Deu certo? Não deu certo? O que deu errado? Que comentários trazem novas visões, dialogam com o que a gente já disse? Né? É importante conversar, é importante trocar ideia com as pessoas que a gente está conversando. Gente, isso parece muito básico e muito óbvio, mas não é. Muita gente, muitos divulgadores científicos, né, ou seja, que já têm até uma experiência prévia, estão acostumados a falar sobre ciência para um público mais amplo, né, está só preocupado em traduzir o conhecimento científico, ou seja, transformar um conhecimento muito específico numa linguagem mais simples. Mas isso não basta, na minha opinião. E outra observação muito importante, acima de tudo, a gente precisa ser empático. Né? A gente não pode partir do princípio de que as pessoas que não concordam com a gente são burras, ignorantes e negacionistas. Né? É preciso também dialogar com essas pessoas e dialogar com respeito. É preciso entender o que provoca rejeição, o que vai contra os princípios, né, e os valores das pessoas com quem a gente quer conversar. Exemplos. Né? Porque vamos tentar entender, né, se eu vou falar sobre vacinação, eu preciso tentar entender por que um determinado grupo de mães, por exemplo, né, tem medo de vacinar seus filhos. Elas são negacionistas? Elas são anti-vax? Por que elas são contra? Tentar entender isso e saber conversar de modo que você não deslegitime as experiências e os medos dessas pessoas. Né? Tentar entender, por exemplo, por que um determinado grupo de jovens não acredita em mudanças climáticas. Você vai chegar para falar com um grupo de jovens, chamando eles de ignorantes e negacionistas. Você pode até fazer isso, mas eu desafio vocês a conseguirem qualquer resultado prático positivo dessa abordagem. Né? Tentar entender por que pacientes com câncer, por exemplo, optam por tratamentos alternativos em vez da tradicional quimioterapia ou radioterapia. Né? Então, eu queria para fechar, só pontuar uns exemplos, né, para a gente refletir, talvez falar mais sobre eles na discussão, mas tem esse editorial da Science, que é de uma pesquisadora chamada Catherine Hayhoe, não sei se estou pronunciando corretamente, mas ela é uma cientista do clima canadense, mas que trabalha nos Estados Unidos e especificamente no Texas. E ela trabalha muito com divulgação científica. Imagine o que é falar sobre divulgação científica do clima nos Estados Unidos e no Texas especificamente. Então, esse editorial, nesse editorial ela fala, né, que ela já tentou diversas abordagens diferentes, né, e ela conta que, para ela, o que gerou mais resultado positivo
foi, ela, em vez de chegar falando, dando os dados, né, de aquecimento global, ela chegou para um público falando que ela era cristã. E ela falou, por que isso? Né? Ela falou, eu sou cristã. Eu, Marina, não sou. Mas ela é cristã e ela percebeu que grande parte do público dela era cristão. Então, ela chegou lá conversando, trocando uma ideia informal, criando um vínculo, criando um laço de confiança ali para mostrar, olha, nós temos muito mais em comum do que diferente. Então, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí, só depois dela criar esse quebra-gelo, essa empatia, né, é que ela começava a falar sobre mudanças climáticas. E ela diz nesse editorial que essa foi a abordagem mais produtiva dela. Inclusive, é por isso que o título do editorial é When Facts Are Not Enough, ou seja, quando os fatos não são suficientes. Né? Então, contra fatos, não há argumentos. Né, basta eu chegar para um recorte da população e começar a soltar todos os dados que eu conheço, informações de qualidade, informações verificadas, que eu vou convencer todo mundo. Um outro exemplo que eu queria pontuar também é dessa documentarista chamada Sonia Pemberton. Ela é uma documentarista australiana e eu conheci ela, na verdade, num congresso de divulgação científica internacional. E o que eu achei interessante é que ela, antes de fazer ao longo do processo, enquanto ela está fazendo determinados documentários, ela faz grupos focais antes de terminar antes de finalizar os filmes dela. Então, por exemplo, ela fez um documentário sobre vacinação que é super premiado, e ela falou, na minha equipe eu tinha pessoas que eram anti-vacina. Porque eu queria entender eu queria entender os medos, eu queria entender o que eles pensavam, eu queria entender o que poderia gerar uma reação negativa neles. Então, no caso dela, se ela quer também conversar com as pessoas que são contra ou têm receios com vacinação em geral, eu preciso saber como não espantar esse público. Né? Então, ela percebeu, por exemplo, num desses grupos focais, que eram com pessoas que eram reticentes a vacinas, que ela não poderia usar o termo anti-vax. Porque a partir do momento que ela já chega e fala anti-vax, aquele grupo, né, aquele público específico, já vira de lado e vai fazer outra coisa, porque acha que aquele conteúdo ali está ali para agredir ou para, enfim, deslegitimizar os pensamentos daquela pessoa. Então, assim, nesses dois casos da Catherine, eu acho que a dica, né, que fica é começar a conversa a partir de um ponto em comum com o seu público, é algo muito importante. E, no caso da Sônia, né, buscar entender o que gera a rejeição do seu público e buscar como evitar essa abordagem, né, como evitar esses termos, enfim. Aqui eu botei um exemplo de uma pesquisa que na Fiocruz a gente está fazendo, que é liderada pela Luísa Massarani, que chama Desinformação nas mídias digitais e seu impacto na saúde de brasileiros e brasileiras. Análise das práticas informacionais em comunidades indígenas, quilombolas e outros grupos populacionais vulneráveis. Eu faço parte dessa equipe, né, e a gente foi recentemente num território indígena conversar com as pessoas para entender, né, primeiro, os hábitos informativos delas, né, e não só isso, tentar entender o que para elas seriam bons produtos de divulgação científica para falar sobre saúde, e especificamente, nesse caso, vacinação e saúde mental. Então, é uma forma de você entender para quem você está falando, primeiro. Né, a gente fez grupos focais, a gente fez entrevistas individuais, entender os hábitos daquelas pessoas para poder usar a nosso favor, né, ver como que a gente pode atuar de forma mais eficaz e também perguntar para eles o que para vocês funciona, o que para vocês é bom para combater a desinformação. E aí, uns exemplos que eu não acho positivos para fechar, e que a gente pode desenvolver melhor essa treta depois no debate, é que, por exemplo, na minha humilde opinião, abordagens né, de divulgação científica em que você, no título, já deslegitima a opinião das pessoas, né, chamando de que bobagem, não funcionam. E, na verdade, o outro exemplo que eu queria dar é muito do que
da abordagem que foi usada quando, em 2017, por aí, se falou muito em pílula do câncer. Então, buscar entender o que move essas pessoas e seu interlocutor, em vez de chegar lá e dizendo que aquela pessoa é ignorante porque ela não quer fazer quimioterapia, porque isso não vai convencer ninguém. Então, eu fico por aqui e queria só agradecer muito o convite, que foi algo que eu esqueci no início. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Numa mesa que a gente propõe discutir formas de enfrentamento à desinformação, a gente iniciar um diálogo falando de que não bastam informações, né, que a gente precisa dialogar é muito relevante. E nós vamos passar da conversa com uma jornalista para a conversa com uma médica, né? Antes disso, eu preciso lembrar que essa mesa está sendo transmitida pelo YouTube. O YouTube da Fiocruz Bahia, vocês podem compartilhar, passar para amigos e até acompanhar depois também, que o material fica disponível lá, tá? E, como eu estava dizendo, nós vamos agora fazer um intercâmbio. Depois de ouvirmos uma jornalista, vamos ouvir a médica Maria Lígia Rangel, que está aqui ao meu lado. Ela é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, que muito nos honra. Ela coordena o grupo de pesquisa Educação e Comunicação em Saúde e integra iniciativas relevantes, como o Observatório de Análise Política de Saúde e o projeto Observa Covid-19. Está à frente da NET Escola de Saúde Coletiva, um projeto especial do ISC, e coordena a rede UNA-SUS-UFBA desde 2024. É um prazer, professora. Com licença, eu vou colocar aqui. A senhora avança, a senhora volta. Tá, obrigada. Boa tarde a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou me identificar também como uma mulher branca, uma mulher de cabelos grisalhos, uso óculos e estou na mesma posição aqui que a Marina, que me antecedeu. Eu quero também iniciar agradecendo o convite para estar nessa mesa, que muito me honra, ao lado de professores que são referências para os nossos primeiros passos nesse caminho de fazer a conexão entre a saúde e a comunicação, não é? E também porque a Marcele está ali me fotografando, já me inibiu. São muitas fotos. Bom, gente, então eu trouxe para a nossa reflexão a questão Vou trazer um viés mais político, em função da posição que eu ocupo no grupo de pesquisa, que é na linha de pesquisa do ISC, que é Políticas de Saúde, em interface com as ciências sociais de saúde, né? Então, eu venho trabalhando a comunicação em saúde nesses dois ambientes aí acadêmicos, né? E a minha perspectiva é uma perspectiva da pesquisa, eu falo de um lugar de uma pesquisadora, não é? Que vem, evidentemente, se incomodando profundamente com todo esse momento político que a gente vem vivendo, e acho que a minha contribuição aqui é no sentido de chamar a atenção para a dimensão política, né, da questão da desinformação. Então, tenho como objetivo refletir sobre as respostas governamentais à desinformação no contexto da pandemia de Covid-19. Esse contexto é um contexto de confluência de 3 crises mundiais, né, a crise sanitária, a crise da informação e a crise da democracia. Evidentemente, em meio a tantas outras crises, como a ambiental, social, política e econômica, né? Essa crise sanitária, eu quis trazer aqui a distinção entre pandemia e sindemia, porque, a partir desse conceito, a gente já rompe e se aproxima da visão que nós, do campo da saúde coletiva, temos com relação à saúde, que é uma visão multifatorial, né? Ou interfatorial, ou seja, a gente não entende um evento como esse,
né, a partir de agentes biológicos, simplesmente, que se possa pensar que vamos controlar os agentes biológicos e teremos um controle da pandemia, né? Não. O conceito de sindemia nos ajuda muito a compreender essa dimensão que nós temos trabalhado na saúde coletiva, né? De entender que esses fatores eles se interconectam com igual importância, né? Os agentes biológicos com os agentes sociais, fatores econômicos, etc., tal, político, né? Então, que eles têm profundas interações multifacetadas. Então, ali no slide, vocês podem ver, né, que as pessoas que têm a doença, elas têm outras doenças também, estão vivendo em determinadas condições, né, que vão, então, tornar o problema do controle da pandemia muito mais complexo, né? A crise da informação, a gente situa com uma crise que decorre da grande demanda e produção de informações, o que a Organização Mundial de Saúde chamou de infodemia, informações e conhecimento sobre sintomas, diagnóstico e tratamento, que foi uma situação, inicialmente, que deixou todo mundo muito perdido, né, com relação a isso. As informações partiram de todos os lados, né. Isso aqui é um pouco de revival também, né, do que a gente viveu no contexto da pandemia, né? E um contexto que é também o da pós-verdade, já citado aqui, que é um poder de verdade banalizado, ou seja, dispersão de vozes e pontos de vista, falência do discurso racional e da argumentação e do diálogo. Então, a proposição do diálogo é um grande desafio para a gente, num contexto como esse que a gente vive de pós-verdade, né? Somado a isso, a crise de confiança e credibilidade nas instituições no mundo ocidental, né, que essa questão do negacionismo científico não é uma questão localizada, não é uma questão específica da pandemia, ela é uma questão hoje na sociedade moderna, né? Há uma baixa confiabilidade também nas medidas, portanto, né, indicadas pela Organização Mundial de Saúde. A desinformação na pandemia, ela se deu por uma circulação de informações equivocadas ou tendenciosas sobre o potencial letal do vírus, a ineficácia ou risco à saúde causado pela vacina, o isolamento social como medida desnecessária, a circulação de informações diversas produzidas por não especialistas, que é o que caracteriza mesmo esse fenômeno da pós-verdade, né? Então, são alguns dos elementos, provavelmente outros a gente vai encontrar também, para descrever essa desinformação. E a crise da democracia, ela também é uma crise mundial, né, em função da crescente dificuldade da classe dominante para preservar o regime democrático, da menor capacidade de produzir consenso, de concessões às populações cada vez mais escassas, né, e ao lado do agravamento das suas condições, né, por a incapacidade de superação da pobreza e desigualdade, a involução democrática também que vem acontecendo no mundo todo, né, que revelam crises reprodutoras ativas das desigualdades, e a incapacidade do Estado de garantir plenamente os direitos sociais, o que, na verdade, nos mostra aí o avanço do neoliberalismo no mundo e o avanço, pior ainda, da ultradireita, né? Então, uma pergunta que nós nos fizemos no grupo de pesquisa foi acerca das respostas dos governos das nações à desinformação. Ficamos a partir de uma posição de quem quer entender politicamente como é que esse jogo se dá, né? Tentando entender quais as respostas que os governos estavam dando a isso. A gente estava vivendo aqui as respostas do nosso governo, que todos nós vivemos e sabemos o que foi, né? Então, nós fizemos um estudo que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa, mas foi um estudo de revisão integrativa, né? É um estudo de literatura, não é um estudo empírico, né? Dada a inviabilidade até da gente fazer isso, né? Mas a gente estudou o que havia de produção científica sobre essa questão. Encontramos 151 artigos, né, em 3 bases de dados bibliográficos, a BVS, Scopus e Web of Science, no período de novembro de 2020 a janeiro de 2021. E, utilizando critérios de inclusão e exclusão,
nós encontramos a existência prévia de dispositivos reguladores da informação já existentes na China, a criminalização da desinformação e regulação da comunicação digital na China, no Vietnã, na Índia, na Malásia e no Peru, o uso de tecnologias para aproximar governo e cidadãos, Vietnã e Malásia, o monitoramento, verificação e campanhas de esclarecimento de notícias falsas no Vietnã, na Índia, na Malásia, na República Dominicana e no Peru. Bloqueio de internet para conter o pânico e impedir a circulação de notícias falsas. Foi feito na Índia, na China, e na China foi regulado de tal modo que houvesse uma autorização do governo para que as notícias pudessem ser publicadas, né? Ainda o uso de plataformas refutadoras no Vietnã, a China e a Malásia, redes digitais para identificação e remoção de notícias e contas, na China e República Dominicana, estratégias para recuperar a confiança do governo junto aos cidadãos, a Espanha, a Itália, a França e o Peru. E o que fica claro é que a crise da desinformação, ela se mostra como um alimento para a divergência política. São diferenças e desigualdades que refletem níveis de coesão social, liderança, confiança institucional ou força coercitiva. Então, assim, lógico que nós ficamos, nossa curiosidade se expandiu para tentar encontrar respostas para esse tipo de diversidade, quer dizer, junto ao que poderia lhe dar uma coerência, que é a gente poder entender que regimes de governo são esses, né? Aproximar esses resultados dessa reflexão de uma maneira mais aprofundada. Então, esse é um estudo que está em continuidade. E então a gente se volta um pouco para pensar as respostas do governo brasileiro à desinformação. E a gente vivenciou isso, né? No início da pandemia, todo o conjunto de informações erráticas, né, que traziam muita angústia, né, e as pessoas buscavam se informar. Enfim, nós encontramos essa situação, né, que a gente reflete muito bem, acho que essa charge que ela reflete muito bem o que foi a resposta do presidente da República. Eu não posso dizer que é do governo, porque existem fatores do governo que também se organizaram de outras maneiras para responder, inclusive os governos estaduais e municipais foram aqueles que melhor se organizaram para atender às necessidades do enfrentamento, né? Mas a crise da democracia brasileira, 5 minutos, deixou visível o lado perverso de regime de governo. Bom, e aí a gente traz aqui o que foram as medidas do governo federal, foram campanhas de informação pública, e aí eu destaco nos modos tradicionais, nada de novo, né, dentro da lógica campanhista do sistema de saúde, né, pelo Ministério da Saúde, com informações sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória disponível online no site do Ministério. Aplicativo de celular para informar o público os sintomas de Covid, medidas de prevenção e um canal para responder às perguntas dos cidadãos. Aqui a charge também, acho que ela reflete um pouco isso, quer dizer, a desigualdade social, todas as questões sociais nossas, elas não são consideradas, e também não é novidade. Isso já é uma coisa de manter a mesma lógica anterior nas formas de lidar com a informação em saúde, né? Contrariou as medidas da OMS, né? Foram medidas assim que reforçaram o negacionismo científico como marca principal da resposta governamental, com o boicote às medidas de prevenção e a verdadeira batalha mesmo, né, a guerrilha informacional com relação ao que houve com relação à cloroquina, o uso dos medicamentos indicados ou não para o tratamento. Tá? Então, desconsiderou fundamentalmente as desigualdades sociais e as medidas contrárias ao isolamento social, quer dizer, desenvolveu medidas que contrariavam a necessidade de isolamento social. Então, a desinformação, a gente vai encontrar que um estudo feito nos canais do Ministério da Saúde encontrou 94% de mensagens que eram classificadas como fake news.
envolvendo diferentes categorias, medidas de prevenção, métodos terapêuticos e cura, que foi a predominante. Outros, também a origem de doença, mecanismo de transmissão em relação com outras condições clínicas. As respostas do Ministério da Saúde foram reativas, muito mais assim, responde a verdade ou falso, mas sem problematizar, sem ir além de explicar essa questão, fazer uma abordagem mais dialógica, compreensível, né? O governo também, no levantamento de site de checagem, aos fatos, identificou mais de 150 informações falsas acerca do coronavírus entre março e abril de 2020, veiculadas pelo então presidente Jair Bolsonaro e corroboradas também por divulgação em redes de mídias sociais pelos parlamentares de sua base aliada. Quer dizer, foi assim um projeto de governo, a gente vê aí, né? Sendo tal prática considerada como modus operandi da gestão do governo brasileiro. Então, vivemos essa questão desse modo, né? E aí, com o que fazer, a gente vê esse seminário já é uma resposta do que fazer, né? Que a gente vem organizando, são medidas educacionais que são eficazes, a regulação, popularização da ciência, a divulgação científica, a consideração de que realmente a ciência é a única esperança factível, né? Que pode enquanto um saber de uma verdade única e inquestionável, mas quanto um saber provisório, e que tem método e que tem também a possibilidade de reduzir as incertezas. Então, a gente também trouxe em conta aqui o que são as recomendações dos peritos da União Europeia, aumentar a transparência das notícias e proteger a privacidade dos cidadãos, promover o uso de tecnologias para a detecção de notícias falsas, fortalecer a cooperação entre os checadores de fatos independentes, aumentar a literacia midiática, equilibrar a relação entre meios noticiosos tradicionais e as plataformas online, que são as principais distribuidoras. Então, é preciso destacar também que a sociedade brasileira, apesar do governo, reagiu de formas para apurar, verificar e demonstrar a veracidade das informações em meio a essa guerrilha informacional, né? E, por fim, eu trouxe essa imagem aqui para divulgar um pouco esse projeto que eu achei muito interessante, que é um projeto desenvolvido por algumas universidades e centros de estudo, né? E que disponibiliza materiais de interesse público destinados exclusivamente a fins acadêmicos, culturais e educativos, e que é uma iniciativa para fomentar a pesquisa e facilitar o acesso. Então, trouxe aqui, deixei aí o link, porque acho que é um projeto de uma iniciativa muito interessante que a gente deve conhecer e se inspirar, talvez, né? Então, aí estão minhas referências e muito obrigada. Eu até tenho Nós que agradecemos a fala da professora Lígia, que ao abordar o tema pelo aspecto político, chama a atenção da gente da complexidade, né, desse fenômeno, com a complexidade de todos os fenômenos sociais e a necessidade que a gente tem de ações em rede. Dando continuidade à nossa mesa, nós vamos ouvir agora o professor Edgar Rebouças, José Edgar Rebouças. Ele é professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, é coordenador fundador do Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Políticas, Sistemas e Transparência, com ampla experiência em redações de jornais, emissoras de TV. Ele também tem passagem pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Saúde, temas que imagino que serão abordados aqui na sua fala. É fundador da Rede Nacional de Combate à Desinformação e recém-eleito membro do Conselho Nacional de Ética dos Jornalistas. Muito obrigada, professor. Tá bom. Então, boa tarde. Primeiro, uma honra muito grande estar aqui na Bahia, falando para vocês e com colegas de várias áreas do país inteiro, mas principalmente dessas áreas do qual eu me alinho muito, que são a comunicação, a educação e, mais recentemente, que fui aceito pelo pessoal da saúde. E minha fala é um pouco sobre isso. Assim, que formas de enfrentar a desinformação, eu trago aqui alguns pensamentos conceituais, que a gente já trabalha na área da comunicação há muito tempo, na busca de uma praxis, que é, do que eu entendi, o objetivo principal desse evento, de reunir saberes de várias áreas
para que a gente enfrente um mal comum e não que a gente fique isoladamente, cada um em suas áreas, cada um em seu grupo de pesquisa, sua universidade, tentando, né, com várias pontas, enfrentar algo que está tão bem organizado e tão bem estruturado e tão forte. Então, eu vou fazer inicialmente uma apresentação mais conceitual, mas eu já fui antecedido aqui pela professora Rangel e pela Marina, que já facilita um pouco, eu pulo um monte disso. E vou, no final, dizer um pouco das sugestões que eu trago dessa junção de saberes que eu vim acumulando, e também de uma experiência recente que eu tive no Ministério da Saúde, à frente de uma área específica na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. E agradeço aqui, principalmente, o convite que foi feito por minha antiga chefe, Elisa Andrés, que esteve à frente da comunicação do Ministério da Saúde por 1 ano e meio e voltou para a Fiocruz. Eu voltei recentemente, agora em abril, para a minha universidade e vou fazer essas atividades que a gente já vinha desenvolvendo, mas mostrar um pouco dessa experiência e o que a gente conseguiu fazer avançar, que a gente espera que, com a força da Fiocruz, dentro do Ministério, a gente dê alguns encaminhamentos. Como já foi falado aqui, esse conceito, né, de infodemia, que foi cunhado, assim, formalizado pela OMS em 2020, mas que ele é mais antigo. Ele apareceu pela primeira vez no ano 2000, 2001, quando da SARS-CoV-1, que usou-se muitas questões da desinformação para mudar os caminhos da forma de tratamento. E quando veio a Covid-19, o Tedros Adhanom retomou esse conceito cunhado lá no início dos anos 2000 e formalizou isso num documento da OMS, e dando algumas pistas já. E eu vou utilizar aqui 2 conceitos básicos consolidados, que são esses, o da OMS e o da Unesco, para marcar um pouco do que a gente vai desenvolver aqui. Então, o conceito de infodemia, com as sugestões que a Unesco, que a OMS faz, isso está amplamente documentado, tem um site específico da OMS dando esses caminhos de como trabalhar com a questão da infodemia, e o conceito de desinfodemia, que é o conceito utilizado pela Unesco, desenvolvido por pesquisadoras que trabalham especificamente com a questão de comunicação e saúde e que também foi mais amplamente divulgado a partir de 2020. Apesar de, na área da comunicação, a gente já discutia esses temas de desinformação, desinfodemia, fake news, tal como a gente vai ver aqui, há muito tempo. O que eu peguei, então, aqui são esses 2 conceitos, infodemia e desinfodemia, porque lá nos anos 50, e isso a gente pode ver muito nos estudos aqui do professor Geovandro, que trabalha com teorias da comunicação, o professor Fausto, que vai me suceder aqui, já existia um conceito que se chamava disfunção narcotizante, que era sobre o excesso de informação que circulava no jornal, no rádio, na televisão, e que as pessoas não conseguiam ficar muito atentas no que estava acontecendo, e causava uma disfunção, que é exatamente esse excesso de informação que foi potencializado pelas redes sociais digitais. Mas o excesso de informação não necessariamente é ruim. O excesso de desinformação e a má informação, isso sim é que é ruim, e que acabou virando uma epidemia. E como uma epidemia precisa de alguns medicamentos e tratamentos para enfrentá-la. É isso que a gente está tentando construir aqui. Então, como eu falei, tudo potencializado, como foi falado ontem pelo professor Marco Schneider, por essas grandes empresas que têm um objetivo único de transportar e difundir informações, mas que ganham muito dinheiro difundindo desinformação. Porque para eles pouco importam se no trem eles estão carregando fezes ou se eles estão carregando alimentos, eles ganham do mesmo jeito. Como fezes é muito mais barato que alimentos, para quem transporta no trem, eles preferem transportar fezes,
porque eles conseguem de graça. Alimentos eles têm que se plantar. É caro. Então, fazendo essa analogia, né, escatológica sobre a desinformação, é mais ou menos isso que tem acontecido. A quantidade de desinformação circulando é muito mais lucrativo para eles do que circular informação qualificada, que é aquilo que a gente faz. E aí pega exatamente toda uma sociedade que perdeu uma possibilidade de uma formação de uma razão crítica, como dizia o Habermas, quando começou a estudar isso ali nos anos 60, de que a gente poderia ter, com o iluminismo, a formação de uma razão crítica, melhorar a educação, melhorar a saúde, só que não. O que aconteceu foi que as pessoas foram se acomodando, e aí quando pega o tiozão do Zap e ele difunde essa desinformação sem parar para pensar sobre aquilo que ele está lendo, eu vou acreditar no meu tio. Poxa, meu tio me carregou no colo, eu adoro meu tio. Por que eu não vou acreditar nele? Mas não, a gente tem que desacreditar nosso tio, a gente tem que enfrentar aquilo que o tiozão está falando. Mas a gente às vezes se constrange, né? Quando na família alguém fala alguma coisa. Não, tem que acontecer isso. A juventude que passou a utilizar de forma desenfreada os meios de comunicação e sem reflexão também, as crianças que já eram alvo de todos os veículos e estratégias de comunicação por ser um alvo muito fácil, então foi um terreno muito fértil. E associado a isso, há agentes políticos, que passaram a utilizar a desinformação em proveito próprio, né? Nesse caso ali específico da foto de baixo, até se valendo da questão de saúde e a pessoa no hospital aproveitando da sua condição de falta de saúde para divulgar e fazer, isso foi um caso recente, mas que provoca situações de combate à desinformação. E quando essas empresas tinham algum compromisso com a democracia, elas enfrentavam esses cidadãos aí. Tanto que eles próprios acabaram criando suas próprias redes, suas redes sociais para seus nichos muito específicos, só que, recentemente, a partir da posse desse primeiro aí de cima, essas grandes redes sociais, digitais, estavam todas presentes na posse dele. E logo na sequência, como foi mostrado ontem pelo professor Marco Schneider, aboliram toda a possibilidade de enfrentamento à desinformação, que é o que vinham fazendo com parcerias, como a Elisa falou, que faziam lá na época da pandemia, como faziam no Ministério da Saúde. A gente mediu quanto tempo que a gente falava, dava um alerta para o Instagram de uma informação falsa, eles levavam 8 minutos para tirar do ar, a partir de uma comunicação que a gente fazia para eles. Agora, depois que o proprietário da empresa falou que eles não têm mais critérios, eu nem imagino como é que esteja. Então, eu me lembro também que eles não apareciam mais nas reuniões. Lembra? Que a gente fazia reuniões. Depois pararam de não aparecer mais nas reuniões, porque mudou a política da empresa. Você já tinha saído para mudar isso daí. Só que esses temas são muito antigos na nossa área da comunicação. Não tem nada de novo aí. A gente chamava isso de mentira. Lembra? Quando, né? Desinformação era mentira. E a tal da integridade da informação, também que está falando muito, a gente chamava de verdade factual. Ou era ou não era. Fora isso, tinha a propaganda, que era utilizada politicamente, religiosamente, que voltou com corda toda, mas todos esses outros conceitos, se vocês pesquisarem nos textos da comunicação, a gente já estuda isso há muitíssimo tempo, né, professor Fausto? A gente vai completar agora, no ano que vem, 100 anos do texto do Lasswell, de técnicas de propaganda na Primeira Guerra, que ele fala de tudo isso. E ao longo desses tempos a gente foi desenvolvendo cada vez mais. E pegando alguns exemplos aqui, a gente já estuda isso desde da retórica, a opinião pública, os estudos sobre massa, e sempre falando de questão de desinformação. A primeira tese de doutoramento na área de comunicação, que é de 1690, na Universidade de Leipzig, já fala de desinformação. E já fala de como que os jornais da Alemanha daquela época divulgavam desinformação para ganhar dinheiro. Exatamente a mesma coisa que acontece hoje com as redes sociais, e um monte de gente acha que é novidade. Sêneca já falou da questão da desinformação 2020 anos atrás,
quando falava que as pessoas se encantam com a falsidade. As pessoas são muito ingênuas. E os políticos adoram se aproveitar da ingenuidade das pessoas. Maquiavel não falou especificamente da desinformação, mas falou da dissimulação. E de que sempre vai ter alguém que se deixa enganar. Então, se você prometer alguma coisa, ele estava falando da parte da promessa, se pode ser cumprida ou não cumprida pelo príncipe. Hannah Arendt, lá nos anos 60, falou exatamente o seguinte, ó. Os políticos, no seu caráter despótico, adoram as mentiras, porque a verdade eles não têm como controlar. Estamos chegando numa situação, então, que não é novidade, já lá nos anos 80, falando de tecnologia e de informação, Rob Kling falou que a gente tem que resolver agora. Olha quanto tempo já se passou. Já se passaram 40 anos e a gente continua aqui discutindo, mas daqui a pouco as opções sociais não restam mais, porque as tecnologias tomam conta de tudo. E para terminar essa minha onda de citações aqui, o Chomsky, falando sobre o Trump, ele fala exatamente o que continua acontecendo hoje. Ele estava falando do Trump lá em 2018. As pessoas não acreditam mais nos fatos. Só destacando aqui, né? A mídia caiu nessa engambelação do Trump e não para de falar dele em todas as manchetes. Se a gente fizer uma análise de conteúdo, está falando todo dia, e isso acaba, né? Hoje que a gente fala, o algoritmo só vai buscar isso. Sim, porque as pessoas só falam disso e a mídia só fala disso e não se combate isso. Tudo dentro de uma grande estratégia para manter sua base de fanáticos. Então, algumas problemáticas e desafios que a gente tem aqui, tanto que essa parte da educação midiática está sendo discutida numa mesa aqui em paralelo, e a gente vai ter possibilidade de ver nos registros depois o que está sendo falado lá, mas são avanços muito importantes, e eu deixo aqui algumas sugestões do que a gente pode avançar para isso. Essas perguntas são chaves para que a gente entenda melhor o que está acontecendo e saber quem é que está por trás disso. Os interesses são puramente econômicos e políticos, associados. Há um grande interesse numa perversidade, onde ganha-se muito dinheiro com isso. Sugestões, então, caminhando para concluir essa parte. O que devemos fazer? Incentivo e adoção de educação midiática. Nós temos mecanismos legais nas bases nacionais curriculares comuns para que isso seja feito, que seja implantado nos currículos. Nós temos possibilidade, depende somente de vontade política, de que a comunicação pública, como acontece aqui na Bahia, com a TVE da Bahia, que tem uma programação voltada para o interesse público, na sua maioria, mas isso poderia ser no Brasil inteiro. E fomento e valorização da praxis, de que as nossas pesquisas, o que a gente faz na universidade, tem que ser valorizado para a sua aplicação prática. Não é a gente ficar só na teoria criando conceitos e as grandes empresas faturando em cima das práticas. Não, a gente tem que fazer essa associação, mas isso é para médio e longo prazo. Mas nós estamos aqui para continuar empurrando a pedra. E para concluir, só um panorama desse caso recente do Ministério da Saúde, onde eu estive, como eu falei, na Secretaria de Saúde, Vigilância e Ambiente, Vigilância, Saúde e Ambiente, com a parceria do gabinete da ministra, onde a Elisa estava lá, e que a gente fez algumas iniciativas que eram pontuais naquele momento, que a gente espera que estejam sendo continuadas, mas eram coisas pequenas, que teriam resultado de longo prazo, porque a proposta era essa, porque políticas têm que ser pensadas de médio e longo prazo, não para respostas imediatas, apesar de a gente precisar de algumas respostas imediatas, que se deparavam com essa situação, de uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério, por que as pessoas não se vacinaram contra a Covid? E a gente encontrou que a maioria foi por falta de informação, ou pior, porque acreditavam em profissionais de saúde. Então a gente teve profissionais de saúde que desqualificavam a ciência. E isso é gravíssimo. E seus conselhos profissionais deveriam atuar sobre isso, e não atuaram. Alguns até enalteciam. Sendo que no Brasil é o país, segundo a OCDE, que mais
desacredita nas informações. Tá bom, então tem um terreno muito fértil para isso. Porque se não há uma razão crítica, não há uma educação para isso, vamos colocar e desaguar, né, o trem passando à vontade. O que a gente fez lá, e a Elisa participou muito disso também, a gente criou, para curto prazo, uma página que era o Saúde e Consciência, para enfrentamento a essa desinformação que circulava, e a gente sempre tentava dar a vacina para a desinformação, que era com a informação qualificada, mas como a professora Rangel falou, né, a gente não consegue qualificar a tal ponto aquela quantidade de bobagem que está sendo dita, porque falar uma mentira é muito fácil. Para falar a verdade, a gente precisa construir toda a argumentação. Também ajudamos a inspirar a resposta do governo federal que criou o Brasil contra Fake, uma página. Foi criado e teve uma grande recepção da imprensa. Isso daí foi no dia do lançamento do Saúde e Consciência, onde vários ministros participaram. Então, entendemos isso como tendo sido uma política de governo para que se tornasse uma política de Estado, e a gente quer que isso aconteça. Foi criado um comitê de enfrentamento. Olha lá, a Elisa está lá na fotinha. Né? Essa é a foto da primeira fundação. Então tinha Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, e a gente tentava fazer alguma coisa. Eu estava cobrando com o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia aqui, está continuando, vai... Porque a gente não sabe se o Ministério da Saúde está tocando. Olha lá o pessoal do DECIT ali, tá. Então a gente tem que continuar botando isso para andar. A gente teve essas articulações com vários órgãos e com as redes sociais digitais, mas infelizmente depois sumiram, desapareceram, os ratos saíram. A gente criou metas de como enfrentar a desinformação, pegando emprestado como que o pessoal da emergência enfrenta as questões da emergência de saúde, a gente adaptou para uma emergência e criando métricas para avaliar a desinformação. Isso estava sempre disponível no site do Saúde e Consciência. A gente foi criando também mecanismos de qualificar a informação, né, de combater a desinformação com a informação mais imediata qualificada, mas mesmo a enxurrada de desinformação era muito difícil, mas continua fazendo, e fazendo entrevistas coletivas dentro daquele critério da agilidade da resposta, da necessidade de alguma resposta. Pesquisas, e aí tem uma chamada que foi feita pelo DECIT, que é o Departamento Específico para Ciência e Tecnologia e Investimento em Saúde no Ministério da Saúde, que foram aprovados vários projetos que estão sendo desenvolvidos ao longo desse ano. A gente teve o DNA, que foi falado aqui pelo pessoal do IBICT também, que está em desenvolvimento, a detecção de narrativas anti-vacina especificamente. Então, trouxemos a academia para dentro do Ministério para ajudar na fundamentação das pesquisas. Dentro da SVSA, para qualificar um pouco essa enxurrada de informações que a gente tem disponível, a gente criou os painéis. Então, antes, essas informações que estavam somente nas páginas, no computador de alguns técnicos específicos, hoje são facilmente acessáveis por jornalistas, por pesquisadores, por qualquer cidadão que queira saber a quantidade de vacina que está sendo aplicada, a quantidade de tipo de doença que está sendo em cada... Você pode escolher por estado, por cidade, por data. Criamos painéis que facilitou muito o acesso a essas informações. Lá na SVSA a gente criou também um sistema que são os infográficos, que foi uma forma de tradução científica de todos aqueles calhamaços de documentos de boletins epidemiológicos. Às vezes tinha um boletim epidemiológico de 150 páginas para falar de uma situação e que só ficava restrito a um público muito específico. E a gente recebia demandas de jornalistas, a gente preparava os PowerPoints, e a gente, vamos botar os PowerPoint infográfico, para que isso possa ser utilizado em escolas, para que um professor de ensino fundamental 1 possa utilizar essas informações dos infográficos e possa imprimir e colocar e está tudo disponível na página do Ministério. E outra também que a gente conversou muito lá, lembra, Elisa, de requalificar uma grande enciclopédia de informação que a gente tem, que é o Saúde de A a Z. Principalmente quando a gente identificou lá na SVSA que 87% dos verbetes eram da SVSA. A gente pediu para todos os técnicos para atualizarem os seus dados e mudarem a linguagem.
mais ou menos a gente foi conseguindo fazer isso. Mas é um trabalho de longo prazo, porque tem informações muito qualificadas ali, mas que seja acessível. Então, para concluir, uma forma de enfrentar a desinformação é essa, dar informação qualificada, e esse é o nosso papel, profissionais, e que temos essa fundamentação para isso, mas sabendo como falar, porque o pessoal da saúde sabe o que falar, mas nós da comunicação é que sabemos o como falar, para ajudar a chegar melhor na sociedade, para causar alguma transformação social. E nós, basicamente da academia, tentarmos fazer com que todos os nossos projetos não sejam simplesmente de pesquisa, mas de pesquisa e aplicação. Que se a gente conseguisse colocar, isso poderia estar até nos editais de fomento, que aquela pesquisa não vá simplesmente gerar um paper para ser publicado numa revista científica, ou um livro, ou um relatório, mas que se transforme em alguma ação prática, numa comunidade, numa associação, aí a gente consegue chegar mais na ponta, porque senão a gente vai continuar produzindo, e ninguém vai saber o que a gente está fazendo. Obrigado. Muito obrigada, professor Edgar. A gente vem fazendo um percurso reflexivo, né? Se a Marina nos chama a atenção da importância do diálogo, quando ela diz que não basta informar, a professora Lígia nos alerta da necessidade de, ao olhar esse aspecto pelo prisma político, a gente precisa de ações conjuntas. E o Edgar nos traz um exemplo, né, prático de como ele buscou fazer isso no período que estava na frente do Ministério, junto com a Elisa. Agora nós seguimos com o professor Fausto Neto. O professor Fausto Neto é pesquisador 1A do CNPq, tem passagem pelas universidades Unicinos, UFRJ, UNB, PUC Minas e atualmente está como professor visitante na Universidade Federal da Paraíba, onde já tinha atuado antes. Ele é colaborador do mestrado profissional em jornalismo, lá na Universidade Federal da Paraíba, presidente do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação e cofundador da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, Compós. Muito obrigada, professor Fausto. Muito obrigado pelo convite. É um evento muito singular para nós, para mim particularmente, porque ele tem uma espécie de aceno, que é o aceno do que fazer. Mas o que fazer do ponto de vista do chamado lugar universitário. E eu tinha preparado alguma coisa para hoje, mas eu fui vencido pelos fatos. E a exposição do meu colega ontem, parte das questões que ele levantou, me levaram a guardar os meus papéis para os próximos pensamentos e a redinamizar, se ele permitir, parte das questões que ele levanta aqui, com as questões aqui levantadas. E as questões levantadas me sugerem pensar a frase, o que fazer? Que nós ouvimos relatos de vários lugares, da ciência, a ciência aplicada, a ciência em pesquisa, o jornalismo numa militância cívica, etc. E o que fazer? Me vem uma resposta assim, de uma maneira puramente reativa, estudar essas questões. Vendo o evento transcorrer, a gente lida com muita informação produzida em vários níveis, vários relatórios de instituições, de congressos, né, das agências governamentais. Eu dizia ontem para o Edgar, me deu curiosidade de saber quantos pesquisadores consultaram de fato a documentação da CPI da Covid, que foi a ação desenvolvida pelo Congresso Nacional. Porque lá tem dados fundamentais para nós entendermos o curso desse debate. E aí eu trago como um dado complementar a essa minha preocupação, estudar, vendo que, durante a fala, ontem e hoje, pelo menos 4 áreas, campos, disciplinas, sejamos largos na consideração, educação, informação, comunicação e saúde, nesse contexto desse debate, dão pistas
de como continuar trabalhando essas questões. Como continuar? Sim, por quê? Porque não são questões que se afunilam, são disciplinas, são campos de conhecimento, são meramente estratégias conjunturais de enfrentar esse problema, ou em algo que pode nos preocupar, nos considerar um espaço de reprodutibilidade dos relatórios que estão disponíveis. Eu acho que existem relatórios muito interessantes, muitas pistas de estudo, muitos conceitos postos na mesa, e nós precisamos deslocar o movimento de olhar essas questões para um espaço deslocar esse movimento para um espaço de pesquisa, de interrogações. Há muitos conceitos que se oferecem àqueles que estudam a Covid do ponto de vista da informação, da comunicação, da saúde, né, etc. Então, nesse sentido, é que eu acho que, de fato, a comunicação ela é espécie de um gancho muito sábio e muito oportunístico, porque desde os tempos passados, dizia aqui o Edgar, o jornalismo se ocupa do acontecimento. Sem dúvida, as grandes teorias do campo comunicacional fundam-se no ambiente jornalístico, né? E tem uma grande frase que eu costumo repetir de um autor americano, que é o Rod Darton, um antropólogo e comunicólogo: notícia, tudo que couber a gente publica, é eivada por uma sabedoria, ou seja, de que a notícia não é um espasmo. A notícia passa por um trabalho de elaboração que implica, que aufere, que avalia se de fato o ir adiante tem peso, tem consistência e tem reflexividade. Nós passamos essa fase onde os mediadores eram os jornalistas desse processo. Os jornalistas foram deslocados para um outro movimento, que é o movimento de elaboração do acontecimento hoje, onde eles lidam com, digamos assim, com interlocutores problemáticos, que são as redes sociais. E as redes sociais tomaram lugar também do objeto da comunicação. Né? Nós passamos rapidamente a perceber, a estudar essas questões, a partir de 2 ou 3 ou 4 volumes que são produzidos pela literatura de ocasião nos Estados Unidos e países outros também. E a problemática de fundo, como é que a gente forma, quais são os fundamentos com os quais nós formamos observadores da comunicação, redatores da comunicação, etc., nós parecemos que tudo faz crer que estamos no estágio de impasses, portanto, né? Porque os acontecimentos, os relatos, os relatórios tomam conta do ambiente da escola, e a escola parece estar com preguiça falta condição, do ponto de vista propositivo, de dar um salto adiante, no sentido de lançar novas hipóteses sobre o acontecimento hoje. A Covid é um acontecimento hoje, mas que foi rapidamente atualizada do ponto de vista de alguns conceitos por algumas áreas de conhecimento, né? A política se ocupou disso, né? Veja os relatórios técnicos. A educação tenta ensaiar certas metodologias de compreensão. A saúde distribui um conjunto de conceitos a orientar o nosso trabalho de campo, etc. E me parece que o campo da comunicação tem a favor, talvez, esse lugar de impasse. Para onde levamos essa discussão? Quais são os conceitos autônomos que nós dispomos, ou conceitos co-auxiliares, ou co-auxiliados por alguma coisa mais, que nos ajuda a compreender o pós-Covid, né? Porque o que determina o desenlace dos nossos estudos é uma frase boba de uma cientista americana que, quando ouvida por um jornalista do New York Times, ela disse: os dados sobre o Covid, sobre o vírus, estão todos mapeados. Resta o Covid trabalhar lá fora. E esse trabalhar lá fora é um convite indireto ao problema do desdobramento do conceito de atualidade, né? E aqui me vem a evocação de um conceito muito rico desenvolvido pelo Eliseu Veron, quando ele estudou lá na contemporaneidade, que estava lá também o Giovandro.
Ele estudou a AIDS, né? Fez um escritório de pesquisa, fez uma pesquisa belíssima sobre a AIDS na Europa, e ele desenvolveu um conceito provocativo. A AIDS, alguma coisa, a ciência, o objeto da atualidade. Um novo objeto da atualidade. Isso está no relatório de trabalho de uma agência. Não foi um relatório editorial. É dizendo que o conceito de acontecimento se renova, se complexifica em função de quê? De uma problemática que ali surgia há 20, 30 anos atrás e que hoje ela se coloca no mercado das ideias e no mercado dos estudos comunicacionais. Portanto, eu acho que as escolas de comunicação têm um desafio muito grande, e áreas afins também, que é reabrir o diálogo, reabrir o debate sobre aquilo que o Edgar vem levantando, reabrir o debate sobre um quadro conceitual que nos ajude a ir além, porque nós estamos sendo, talvez, momentaneamente refém de um conceito posto na mesa, né, ou no debate, que é o conceito de desinformação, que não é um conceito vazio, é um conceito complexo, é um conceito investido de muitas raízes e muitas epistemologias, e que nos pede uma certa atenção para compreendê-lo e descrevê-lo. Pois, do contrário, nós continuaremos sendo uma área prima, pobre, uma área de citação. Estou fazendo aqui uma provocação evidente, respeitosa a todos nós. Então, nesse sentido, é que eu acho que eu vejo com muito potencial, com muita força, o fato de quatro ramos de conhecimento estarem dispostas a enfrentar essa discussão, mas tentando se desvencilhar crítica e analiticamente de uma literatura toda que já está aí, e o que nós fazemos é repetir, ou talvez repetir sem qualidade, porque repetimos mecanicamente certos problemas que estão vindo numa literatura de segunda ou terceira geração, ou de décadas, digamos assim. Então, é muito mais um convite de, por exemplo, em que medida os gestores, os professores, os pesquisadores desses campos podem sentar na mesa, o que nós temos a dizer hoje sobre isso, do ponto de vista das ciências da educação, das ciências da comunicação, das ciências da saúde, das ciências jurídicas, etc. Quer dizer, é no sentido de colocar a questão dentro da agenda, e não a agenda sendo uma espécie de uma agenda reflexa daquilo que está sendo posto do debate público, de muita qualidade, mas que não nos leva a abrir elaborações, pelo menos hipotéticas, acerca dessas questões. Eu dizia para vocês que fui tomado positivamente pela exposição do meu colega ontem e dos meus colegas aqui hoje, mas tenho que parar aqui. Espero poder continuar debatendo com meus colegas no fórum de trabalho, que são os nossos ambientes de estudo e de pesquisa, e também no debate que se produzir aqui nesse contexto, tendo em vista o limite do tempo disponível a cada um. Mas essa é uma preocupação central, né? Porque na medida que está posto, aqui termina a coordenadora, na medida em que está colocado o problema das proteções contra a desinformação, eu acho que o campo da comunicação é muito mais um campo exasperador dessa problemática. O que é que nós temos a dizer de um outro lugar interpretativo que nos tira do lugar da citação? Reabrir os livros e citar os autores, às vezes citá-los mal, sem elaboração, sem perguntas, sem problematizações. Fico aqui nesse nível. Obrigado. Bom, fechando essa parte de palestras, o professor Fausto Neto nos convida a ir além, revendo nossas lentes interpretativas, um desafio e tanto. Quero lembrar mais uma vez que essa mesa está sendo transmitida pelo YouTube, ela vai ficar no YouTube da Fiocruz Bahia, e quero aproveitar e agradecer a parceria da Iole, que tem sido aqui muito importante na gestão do tempo. Muito obrigada, viu, Iole? Nós temos ainda alguns minutos para o debate. Nós temos em torno de uns 20 minutos para o debate. A nossa proposta é que a gente faça blocos de perguntas. A gente faz primeiro um bloco com 3 perguntas, a gente passa a palavra para a mesa, e dependendo o nível e o grau de complexidade das perguntas, talvez a gente já vá encaminhando para a finalização. Podemos fazer assim? Podemos fazer blocos de 3?
Então, está aberto o debate. Nossa, já temos 2 inscritos. Temos 3 já. Uau, temos 4. Vamos fazer um bloco de 4. Revendo as regras, viu, Ioli? Tudo bem. Não foi ela levantou primeiro, não? Ah, foi. Ixi, comigo. Boa tarde. Sou Rita, aqui de Salvador. Agradecer essa mesa, né? Uma mesa muito boa, né? Apesar do tempo pouco, né? A própria mesa, mas eu acho que é isso mesmo. A gente vem desses debates aí, e aí vocês vão trazendo mais informações, né? E questões para a gente refletir e agir, né? Não só refletir, mas a gente fazer também, né? O fazer. Professora Lígia, você trouxe o estudo que vocês estão desenvolvendo, a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, e o estudo, da verdade, né, de literatura, e me chamou a atenção o resultado que vocês encontraram em Vietnã e Malásia, do uso de tecnologias para aproximar governo e cidadãos. Aí, que eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, cidadãos, do ponto de vista de estarem organizados ou não, talvez eu possa fazer também mais essa pesquisa. Eu estou estudando no doutorado Movimentos Sociais e Políticas Públicas, e me chama bastante atenção, a gente está aqui falando, ontem teve uma mesa muito bonita à tarde, né? Foi uma mesa de fato bonita, na parte da tarde, onde se discutiu esse diálogo, né? Entre a ciência da informação, da educação e dos saberes tradicionais, né? Então, eu queria muito saber, assim, em todo esse percurso que a gente vem fazendo para destruir, vou usar essa expressão bem pesada, a desinformação, porque, como diz uma professora Fabiana, me esqueci o sobrenome dela agora, num livro sobre pautas de combate, né? Então, para a gente, de fato, ter essa pauta enquanto a perspectiva do jornalismo, né? Eu não sou jornalista, sou assistente social, sanitarista, na Vigilância da Saúde do Trabalhador aqui na Bahia, mas, assim, o quanto que precisamos trazer, não é dar a voz, mas trazer esses movimentos sociais, né, que tiveram uma importância e uma potência, aí vamos falar de redes, né, digamos assim, que foram não só institucionais, né, mas redes sociais, pensando em entidades, sindicais e tal, sindicatos e movimentos sociais, o quanto contribuíram para esse processo também de não desinformação, né? No Rio de Janeiro, né, toda aquela rede que foi criada, a Rede Maré, para poder informar, de fato, as pessoas na favela. Então, assim, e eu me lembrei também assim, de uma fala de uma pescadora quilombola. Ela diz o seguinte: então, numa luta, porque tem problemas, como ela diz, nós temos problemas públicos que precisam ser resolvidos e que precisamos dessas parcerias institucionais, academia, instituições públicas, porque nós não queremos mais ser estudadas. Estamos cansadas de ser estudadas. Então, essa é uma narrativa que é muito forte, né? E eu acho que a gente precisa trazer, de fato... Por exemplo, eu acho que aquela mesa linda de ontem, com esse diálogo, né, com os conhecimentos tradicionais, poderia ter na mesa uma liderança de uma comunidade quilombola que foi pesquisada, estudada, dialogada, enfim, né? Então, trazer esse diálogo, né, trazer de fato, a gente tem conseguido avanços importantes do ponto de vista do estudo, da academia, da pesquisa, da extensão. A gente não está mais naquela posição de estar... Os muros da universidade estão abertos para a população, para os movimentos. Não, a universidade tem saído desses muros e tem ido até, né, esses movimentos. Então, um pouco pensar sobre isso, né, que cidadãos são esses, se estão organizados, e um pouco essa provocação para a gente refletir e fazer. Obrigada. Boa tarde. Agradecer por esse presente que foi essa mesa. E eu sou jornalista da Fiocruz e eu acabei também de me tornar mestre na Fiocruz em Comunicação e Saúde. Então, eu vou falar muito desse lugar que está com um pé aqui e um pé ali, né? E que às vezes é até difícil também de conseguir fazer essa interlocução. Então, assim,
a gente vê que ainda existe um grande preconceito quando a gente fala de mídias sociais. Então, muitas vezes um não entendimento da mídia social como uma área estratégica de comunicação e que deve ser pensada assim. E alguns estudos, umas pesquisas agora do Statista, por exemplo, mostram que acho que 56% das pessoas se informam hoje pelas mídias sociais. Ao mesmo tempo, uma outra pesquisa do Instituto de Massachusetts mostrou que das informações que circulam nas redes, a desinformação ela tem 70% mais chance de viralizar do que uma informação verdadeira, né? Porque ela mobiliza mais. Ou seja, isso mostra uma importância muito grande da gente começar a ver a comunicação que está sendo produzida nesses espaços. Então, a minha questão seria como que a gente pode romper com essa barreira em relação às mídias sociais, né? Entendendo ela realmente como uma área da comunicação que deve ser considerada em estudos, na prática também, um investimento nessa área, e como que a gente faz essa ponte entre a academia e entre quem está ali na ponta também, né? Para que a gente não fique repetindo, a gente não fique estudando conceitos que na hora de serem transformados para a população, que a gente não fique o tempo todo verticalizando saberes de quem sabe, de quem faz, da academia, e desconsiderando o contexto das outras pessoas. Boa tarde, meu nome é André Oliveira, eu sou da Universidade de Málaga, Espanha, mas baiana, soteropolitana. Em primeiro lugar, queria agradecer as intervenções, foram muito interessantes. Dá uma panorâmica, uma visão interdisciplinar da questão da desinformação. Por outro lado, dizer que estou muito feliz de escutar a importância de falar do diálogo dos públicos. Minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Como colocar os públicos, os coletivos, antes de falar, antes de pegar num papel e um lápis e criar uma estratégia, quem é meu interlocutor. Mas minha provocação em relação à intervenção de vocês de forma concreta é como pensar a variável algoritmo na agenda da luta da desinformação. Porque a gente pode criar a mensagem correta, mas se a gente não conseguir com o algoritmo furar a bolha, é bem complicado, pelo que a gente tem visto, né? A questão viraliza não só por uma questão de que somos nós, vou botar entre aspas e pouco acadêmico, fofoqueiros, mas é porque chega a gente, e só chega a gente por uma questão, a gente sabe que é algorítmica. Então, não sei se nos estudos que vocês têm desenvolvido, se a variável algoritmo está sobre a mesa, ou se estará, ou como vocês pensam isso. Por outro lado, quero colocar também e provocar a questão, como pensar a questão da inteligência artificial no combate à desinformação, porque antes uma foto era uma prova, um vídeo era uma prova. Hoje não. Hoje, com 12 minutos e uma plataforma artificial, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer uma foto, e se antes o argumento, o fato, era mostrar uma evidência através de uma foto, através de um argumento como uma evidência de verdade, e hoje já não é a única possibilidade, se vocês colocaram isso também sobre a mesa nas investigações. Porque lá na Espanha é uma coisa que a gente tem trabalhado e pensado e refletido muito. Muito obrigada. Se não me falha a memória, temos mais uma questão, né? Tem mais uma pessoa que tinha levantado? Não? Eram 3? Olha, dado o avançar da hora e levando em conta que teremos os GTs agora às 4 horas, infelizmente, vamos precisar restringir aqui o nosso debate a essas 3 questões, mas são 3 questões muito boas e que abrem frentes aí para outros debates.
E eu quero sugerir à mesa que as respostas já sejam dadas numa perspectiva de um encerramento da fala. Pode ser? Pode? Podemos conversar assim? Peguei a batata quente de primeira. Eu estou doida para ouvir a resposta dos outros para poder dar uma coladinha. Bom, a pergunta da Rita foi bem direta para a Lígia, né? Não vou entrar nessa seara. Érica, como romper barreiras? A gente estava conversando sobre isso, né, antes de entrar. E diminuir o preconceito, né, com as redes sociais. Eu acho que é um desafio que é muito similar ao desafio da divulgação científica como um todo, né? Porque hoje em dia a gente vive um contexto em que a divulgação científica é bem vista, incentivada pelos governos, mas já houve época em que você convencer cientistas a falar com um público mais amplo era muito difícil, né? A gente já venceu essa barreira, eu acho, bastante, mas ainda não vencemos, por exemplo, a divulgação científica nas redes sociais. E um caso que eu até estava comentando, né, com a Érica, que é minha colega lá na Fiocruz, é que, por exemplo, o Museu da Vida se aventurava nas redes, mas num setor que não tinha tanto a ver, que era o meu, e a gente fazia, né, como dava, porque a gente tinha uma série de outras funções, até que a gente teve uma oportunidade de reformulação dentro do museu em que não estava claro para todo mundo que era necessário criar uma área só para cuidar de redes sociais, né, porque, afinal de contas, a gente, dentro da Fiocruz, na nossa unidade, a gente já tinha uma área de assessoria de imprensa dentro da nossa unidade, que fazia assessoria de imprensa não só para o museu, mas para outros departamentos. Então, foi uma questão de convencimento mesmo, né, não só das nossas chefias mais imediatas, mas de chefias acima de nós, de que é fundamental ter uma área que se dedique exclusivamente para redes sociais. Então, existem assessorias áreas de comunicação institucional, assessorias de imprensa que dialogam com os meios de comunicação, mas o desenvolvimento de conteúdo para redes sociais é algo do qual a gente não pode fugir se a gente quiser ter um mínimo de credibilidade, né, enquanto instituição, com o público. Isso era muito claro, isso ficou muito claro, né, na questão do Museu da Vida, porque, afinal de contas, a gente é um departamento de divulgação científica, que a nossa função fim é dialogar com os públicos. Mas, talvez, acredito, que em outras áreas da Fiocruz que não tem essa atividade fim, que isso ainda seja, né, um desafio muito grande. Eu não vejo, a princípio, assim, de cara, outra solução que não lutar dia a dia e mostrar com dados, já que a gente, né, gosta de falar, olha aqui, dados, evidências científicas que comprovam e corroboram o que a gente está dizendo, né, mostrar com dados como é fundamental mostrar a importância dessa relação da instituição com o público. E não só criar essas redes, como ter equipes que consigam, né, dar conta do diálogo com o público. Eu sei que ela vai ficar com vergonha, mas eu queria, inclusive, fazer uma propaganda da dissertação de mestrado da Érica, que fala sobre o perfil de Instagram do Ministério da Saúde, né, em 2024. E ela demonstra de forma muito bonita, assim, eu gosto muito, eu sou tiete dela, como é importante dialogar com as pessoas, né, que estão se dirigindo, estão perdendo tempo delas para falar com a instituição. Como é importante você não deixar essas pessoas soltas no universo sem uma resposta e dialogando e fomentando aquela redezinha de ódio, né, que se você não responde, você dá espaço, você abre espaço para outras pessoas responderem de formas com as quais a gente não concorda. Então, eu vejo assim, esse desafio
internamente, institucionalmente, né, mostrando para as instituições, para as suas diretorias, para as suas chefias, o quão importante isso é, e fazendo pesquisas, né, a parte acadêmica mesmo, né, não só o tete-a-tete do dia a dia, né, com as chefias, mas as pesquisas científicas que mostram, olha aqui que oportunidade está sendo perdida, ou olha aqui esse caso que corrobora o que eu estou dizendo, a importância das redes sociais para uma instituição. Né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços, e ocupar esses espaços, né, com conhecimento maior do que a gente tem hoje em dia. A gente precisa estudar esse tipo de coisa. André, eu queria muito ter as respostas para as suas perguntas. Eu não trabalho nessas áreas, mas tenho consciência de que o quão importante é estudar esses algoritmos. A gente já tentou, mas continuou sendo uma caixa preta para a gente lá no mestrado. Né? Eu fiquei muito surpresa quando a Elisa falou né, que né, no projeto do Ministério que as empresas de redes sociais foram conversar, né, para fazer mexer nos algoritmos de modo que eles privilegiassem informações, por exemplo, da Fiocruz, foi do Ministério, né, ou da Fiocruz. E, infelizmente, não sei te responder, mas se você souber a resposta também, me conta, porque assim, a pergunta de milhões. Né? E enquanto a inteligência artificial, eu acho que não tem como a gente fugir disso sem a regulamentação das redes sociais. Né? E aí estamos na luta para fazer esse projeto de lei ser discutido com mais afinco. Eu vou tentar rapidamente aqui dar um panorama nas três questões. Quanto à fala da Rita, da maior participação no movimento social, Rita, é o seguinte, a gente tem vários movimentos sociais que sabem utilizar muito bem as redes sociais, os meios de comunicação, como, por exemplo, o movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, movimento ambientalista, movimento sem terra. Mas a grande diferença é que, como dizia o Bourdieu, todas essas organizações ela tem aquilo que ele chamou de hábitos. Tem uma discussão prévia, tem uma reflexão, o que vai acontecer? Não, mas eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar aquilo ali. Quem é que vai fazer? Quem é que vai dedicar tanto tempo para isso? Só que a grande maioria da sociedade não faz isso. Não está organizada em movimentos para poder fazer um uso adequado das mídias. E aí eu tenho muito medo dessa falta de racionalidade, de organização dos movimentos, para que, quando surgir um problema real, pontual, se a gente vai ter a sociedade do nosso lado para defender. Como, por exemplo, se não tivesse ocorrido a pandemia da Covid-19, havia um projeto político do governo passado de privatizar o SUS, claramente. Se lançassem a proposta de privatizar o SUS, a sociedade iria para a rua para defender o SUS? Eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Os meios de comunicação tradicional iriam defender o SUS? Não. Porque iam receber muita publicidade dos grupos, né, privados, e iam convencer a sociedade e todo mundo ia achar que estava lindo pagar para atendimento de saúde. Como alguns projetos até que estão começando a aparecer. Mas, do mesmo jeito que a questão da comunicação, eu tenho muitas dúvidas e quase uma certeza de que, se, por exemplo, o Supremo, um belo dia, der uma sanção, tira o WhatsApp do ar amanhã, não precisa ter organização para derrubar o Supremo nenhuma. Acabou-se o Supremo. Porque a sociedade vai lá e destitui aquelas pessoas que estão lá. Porque não vão querer abrir mão do seu WhatsApp para continuar conversando, não sei o quê, por uma decisão autoritária, não sei, vai entrar nisso. Então a sociedade civil, pelo fato do hábitos, de discutir os temas, e a comunicação, como sempre foi tabu para ser discutida, a gente não consegue convencer ninguém sobre isso. Então, a gente precisa de um trabalho de base muito maior para discutir a questão da democratização da comunicação e os usos da comunicação.
Para o caso da Érica, quando ela fala que a gente tem que aprender a utilizar as armas do outro lado, mas além de aprender a usar as armas, a gente tem que ter outras armas. Por quê? O inimigo sabe utilizar essas armas muito bem e eles estão ganhando. Não adianta a gente, porque quando a gente aprende a usar as armas que eles estão usando, eles já estão em outra. Então a gente tem que fazer aquilo como, por exemplo, em vez da gente ensinar as crianças a como combater, então em vez de você vai fazer esse joguinho assim, vamos criar um joguinho nas redes sociais. Não, vamos botar a criança para pular corda. Vamos botar a criança para soltar pipa. Essas são outras armas. Porque essas armas daqui é muito difícil, porque as tecnologias avançam muito mais rápido do que as lógicas sociais podem acompanhar as mudanças. Então a gente tem que ressignificar essas armas e como conseguir esses enfrentamentos. E para a fala da Andréia, a solução, Andréia, está na questão da regulamentação. A regulamentação das plataformas e que haja uma política pública internacional para como isso vai ser utilizado. Porque, por exemplo, como a Elisa falou, e eu citei aqui um pouco também, a gente conseguiu que essas plataformas mudassem o algoritmo e era simplesmente mudar uma chave. Para que quando alguém fizesse uma procura sobre meningite, em vez de aparecer um laboratório primeiro, aparecesse o Ministério da Saúde, ou aparecesse a Fiocruz. Quando botasse no YouTube uma pesquisa sobre cólera, aparecesse primeiro um vídeo do Vídeo Saúde, que já tinha lá vários vídeos sobre cólera, e não um vídeo que alguém fez lá não sei aonde, com que intenção. E eles fizeram isso rapidamente. Eles perguntaram para eles, peraí, mas vamos ver se dá para fazer. Com uma semana já estava feito. É a mesma coisa da máquina, exatamente a máquina de aposta, do caça-níquel. Se você programar a máquina para que ela dê o vencedor a cada 100 apostas, ela vai ganhar 100 e vai perder uma. Mas ela pode programar para ser 50-50. O algoritmo, ele não funciona por inteligência artificial. Tem uma inteligência corporativa, financeira, por trás, que diz que o algoritmo tem que fazer dessa forma. Então, essa mesma inteligência pode, por obrigação, dizer, peraí, não vai ser assim. Não é porque eu estou falando aqui sobre isso que vai aparecer uma mensagem no meu celular daqui a 30 segundos sobre esse assunto que eu estou falando, porque eles fazem isso. Então, que tem uma regulamentação. Tá bom, você quer vender pelo que as pessoas estão falando? Ótimo, mas você vai ter que também dar informação qualificada ali dentro. E para continuar funcionando, tem que seguir a regra. E aí a gente precisa de políticas públicas para isso. E, quando você falou, a primeira fala sua foi a questão elogiando essa interdisciplinaridade. A gente vem de uma área da comunicação que é interdisciplinar, mas o meu grande medo é que a interdisciplinaridade se torne novamente multidisciplinar. Então, a gente tem um tema comum, mas que seja multi. Não, a gente não tem que ser multi, a gente tem que ser inter. Exatamente isso aqui. Então, que cada projeto aqui, cada um que tem um projeto, um financiamento para chamar de seu, que a gente consiga fazer isso de forma unificada. E a gente enfrentou vários desses problemas, e aqui, aproveitando mesmo com o financiamento da Fiocruz, o convite da Fiocruz, eu tenho que falar de uma situação que eu passei, e a Elisa vivenciou isso também, e ela era da Fiocruz, e eu falava, Elisa, está difícil com a Fiocruz. Que a gente tinha uma proposta, isso que o Tiago falou, do projeto do DNA, que era detecção de narrativas anti-vacina. A gente fez uma chamada para vários grupos de pesquisa virem apresentar o que estava fazendo. Isso foi em março de 2023, logo no início do governo, e a gente queria financiar uma pesquisa, mas que fosse uma pesquisa unificada. E cada um veio e falou do seu quadrado. E a gente falou, não, mas a gente quer junto. Então, pelo menos que os projetos da Fiocruz dialoguem. E a gente deu prazo para entregar, e só chegavam projetos individuais de cada grupo de pesquisa. E aí a gente passou para o IBICT, Ministério de Ciência e Tecnologia, façam uma chamada. E aí, e coloque na chamada que tem que ser unificado. E uma vez eu conversando com um colega da Fiocruz, ele me disse que se eu tivesse conseguido fazer isso, lá da SVSA, o Mário Moreira ia me indicar lá para uma medalha Oswaldo Cruz, porque fazer a Fiocruz conversar entre a Fiocruz. Então vamos começar de casa aqui, né? Porque a gente vive isso dentro da universidade também. A gente tem vários projetos
paralelos que estão discutindo a mesma coisa. Que bom que tem. Mas se ela está discutindo a cura do câncer, eu tenho que saber o que ela está fazendo, porque eu não vou fazer outra cura do câncer. Eu vou descobrir a cura do câncer. Então, se a gente vai descobrir o enfrentamento da desinformação, todos temos que saber o que os outros estão fazendo. E se ela está fazendo algo que eu não fiz ainda, então toma essas informações que eu tenho aqui e avance. Nossos colegas das ciências exatas sabem fazer isso muito bem. E exatamente o povo da tecnologia vai lá e captura todos eles com fins financeiros. Como a gente está aqui, né, parece, nós somos os amadores contra os profissionais. Não, vamos utilizar nossa praxis em prol da interdisciplinaridade e para mudança social. É isso. Bom, eu vou direcionar minha fala para a Rita e queria dizer para a Andréa e para a Érica que essas questões que vocês levantaram são também minhas questões. Então, eu fico muito grata aos que me antecederam, porque já trouxeram aí alguns elementos para a gente refletir sobre elas. E queria dizer à Rita que o que os trabalhos comentam, essa aproximação, tecnologia de aproximação entre governo e cidadão, é muito mais no sentido de restaurar ou mesmo alimentar, reforçar a relação de confiança, né, e de credibilidade entre Estado e sociedade. Nos modos do que Giddens traz quando ele faz a reflexão, né, sobre a sociedade moderna e esse distanciamento entre a sociedade e o Estado, né, e essa quebra da confiabilidade, muito em função dessas crises, né, e essa é uma crise também, né, da modernidade. E dizer que foi muito bem-vindo o seu comentário sobre os movimentos sociais, né, como eles têm lidado, quer dizer, esse movimento, né, de integração entre as instituições. No caso, sei que você está vinculado a uma instituição, é de onde parte a sua ação, a sua trajetória, né? E que isso é muito bem-vindo, no sentido mais de uma outra perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva muito mais de construir junto, né? De ter uma relação colaborativa, em que construir tecnologias leves, né? Não aquelas tecnologias midiáticas mesmo, que eu acho que eles se referem a isso, tá? Então, mais no sentido das tecnologias leves do Emerson Merri, né? Que acho que nosso campo traz essa contribuição de pensar também como tecnologias esses movimentos que são feitos e formas de agir, de construir junto com as populações, né? E no caso aí com os movimentos sociais. Então, agradeço a você a pergunta, né? E agradeço a todos por atenção e parabenizo o evento por esse momento tão especial que foi criado aqui para a gente. Gostaria apenas de reenfatizar a sensibilidade que me tocaram as questões de ontem, postas como as questões processuais, que vão além do ritual que prefigura um acontecimento pronto, ou conclusivo, ou em vias de sistematizar, né? Eu acho que o caminhar é algo feito de perguntas, de suspensão de julgamentos e de proposições de hipóteses, etc. Então, eu acho que uma área tão sensível que envolve conhecimentos em educação, informação, comunicação e saúde, ela por si é uma grande área povoada por essas questões que não se fecham necessariamente. E é bom que nós não tenhamos a convicção que os algoritmos vão governabilizar a produção de sentido, porque o lugar da enunciação escapa da tecnicidade com que o algoritmo pensa a produção de sentido. É uma hipótese que eu deixo para vocês pensarem, e aqui há um grande mestre, de estudioso em enunciação, que é o professor Jovandro
Ferreira. Obrigado. Como toda boa mesa, saímos com muitas provocações, saímos com muitos temas para reflexão e para pesquisar, né? Como nos incitou o professor Fausto a estudar. E a estudar, mas pensando na aplicabilidade disso, ouvindo os públicos, entendendo que os temas são complexos e que merecem ser abordados em suas diferentes facetas, para que a gente tenha resultados ou, pelo menos, respostas mais afetivas, né? Efetivas e afetivas também. Eu agradeço imensamente, em nome do Congresso, a presença de cada um de vocês e convido todo mundo para participar agora dos grupos de trabalho. Temos 5 grupos de trabalhos que vão versar sobre educação, sobre divulgação científica, plataformização, inteligência artificial e sobre temas livres também. Então, são 5 grupos que estão todas as apresentações vão acontecer aqui nas salas desse espaço. Pode, claro, a professora Lígia quer fazer um convite, por favor, professora. Eu queria convidá-los também para o lançamento do nosso livro, do grupo de pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva, hoje às 18h30, tá bom? E haverá outros lançamentos, viu? Então, sigamos estudando, refletindo e juntos. Não esqueçamos a mensagem de Carlos Drummond de Andrade, né? Vamos de mãos dadas.